Para resolver essa questão, a primeira coisa que devemos fazer é calcular a resistência equivalente no circuito. A resistência equivalente nós vamos calcular da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai dar nome aos resistores e escrever uma expressãozinha matemática aqui para a gente calcular o valor. Vamos chamar a resistência da fonte de Rzinho, um R minúsculo, como resistência interna. Vou chamar essa resistência de 6 ohms de R1. Vamos chamar essa resistência aqui de cima de R2. E a resistência aqui de baixo, em paralelo com ela, de R3. Ok. A resistência equivalente, portanto, do circuito será resistência interna Rzinho mais a resistência R1, uma vez que estão em série, mais o equivalente paralelo entre R2 e R3. Nós vamos usar essa notação simbolizando que as duas estão em paralelo. Ok. Essa aqui seria a expressão que nos mostra como devemos proceder para calcular a resistência equivalente. Então, o cálculo dela seria, já substituindo os valores, nós vamos fazer o seguinte. A resistência interna ela vale 1 ohm, a resistência R1 vale 6 ohms, mais, resistência equivalente em paralelo, como nós temos dois resistores, podemos fazer o produto das duas resistências, R2 vezes R3, dividido pela soma das duas resistências, R2 mais R3. Ok. Esse cálculo todo resultará em a resistência equivalente entre R2 e R3 dará 3 ohms, mais 6 de R1, 9, mais 1 da resistência interna, 10. Portanto, resistência equivalente do circuito, 10 ohms. O amperímetro está conectado em série com a fonte de tensão, portanto a corrente medida por ele será a corrente total do circuito. Vamos chamar essa corrente total do circuito, a que circula pelo amperímetro, de I. Portanto a corrente I será a tensão total, no caso a força eletromotriz da fonte, dividido pela resistência equivalente. Assim obteremos 20 volts, dividido pela resistência equivalente 10 ohms, encontramos então para a corrente 2 amperes. Ao observarmos as alternativas, verificamos que apenas a letra C mostra uma corrente de 2 amperes. Mas, como o objetivo do exercício é também verificar se a gente sabe encontrar a leitura do voltímetro, nós vamos agora fazer esse cálculo. Eu vou redesenhar o circuito, colocando a resistência equivalente nos terminais do voltímetro. Então, nós temos a fonte de tensão com a força eletromotriz de 20 volts. Logo em seguida, a resistência interna. E depois, R1, R2 e R3 formam um equivalente, que nós aqui vamos já colocar o valor de 9 ohms, conforme o cálculo anterior. 1 ohm seria da resistência interna, portanto a resistência equivalente tinha dado 10 ohms. Muito bem. Localizando agora o voltímetro aqui. O voltímetro ele estaria conectado, ou na verdade ele está conectado aqui nos terminais das três resistências. R1, R2 e R3. Portanto, para a gente calcular a leitura do voltímetro, basta multiplicarmos o valor da corrente elétrica que circula pela resistência de 9 ohms vezes o valor dessa resistência. A corrente que circulará por essa resistência é de 2 amperes, conforme calculado anteriormente. Portanto, a voltagem ou diferença de potencial será leitura do voltímetro, que seria a diferença de potencial nos seus terminais, eu vou chamar de V, que é igual a R de 9 ohms, resistência de 9 ohms, vezes a corrente I de 2 amperes. Portanto, iremos encontrar 18 volts. Leitura do amperímetro 2 amperes e leitura do voltímetro 18 volts. Resposta letra C.